Olá, paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com você. Hoje vamos falar um pouco sobre o Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. Estes capítulos finais do Evangelho, eles retratam os últimos momentos da vida terrena de Jesus. O capítulo 22, por exemplo, inicia-se falando sobre o plano para matar Jesus. Depois fala do pacto da traição e os discípulos preparam a Páscoa, que é exatamente neste fim de semana que Jesus estará morrendo e ressuscitando. É um fim de semana festivo para os judeus que comemoravam a Páscoa. A Páscoa judaica era a festa que comemorava a saída do Egito. Esta palavra Páscoa significa passagem, saindo do Egito para a terra prometida, para a liberdade. E então os discípulos preparam a Páscoa e ali Jesus, juntamente com seus discípulos, participam da ceia do Senhor. E ali também é aonde Jesus ordena que eles deveriam fazer isso, ou seja, participar da ceia como uma ordenança dada pelo próprio Jesus. Mas dentro desse contexto todo, o que eu quero falar aqui desse capítulo 22 é sobre o tema quem é o maior. O versículo 24 diz que houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Ou seja, um monte de coisa acontecendo, Jesus nos últimos momentos da sua vida terrena, e eles ali com uma discussão para saber quem entre eles parecia ser o maior. Mas então Jesus disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim, pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que aquele que está à mesa, pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, e eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam à minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Observe que Jesus faz uma comparação com as autoridades naquela época. Os governos governavam com autoritarismo. Então era tudo na base da imposição e do autoritarismo. Jesus está dizendo que no reino de Deus é diferente. Jesus também diz que o maior entre vocês seja como o menor e aquele que dirige seja como o que serve. Ou seja, no reino de Deus, o que importa é servir. Ele até diz aqui de quando se senta à mesa, quem é que serve? Ou seja, o maior aqui é aquele que está à mesa e ele tem os seus serviçais. Isso, logicamente, nas famílias que tinham condições. Nas famílias que não tinham, quem servia eram as mulheres. Então, Jesus, dentro daquela cultura, está dizendo assim, olha, qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Para aquela época, a resposta é o que está à mesa. Quem está servindo é um subordinado, é um servo, ou é a esposa que está servindo. E Jesus está dizendo assim, olha, no meio de vocês eu sou como quem serve. Então, a dinâmica do reino de Deus é muito diferente. É diferente da dinâmica do reino dos homens. O reino dos homens, eles matam pelo poder, oprimem, são autoritários
agem com autoritarismo, não com autoridade, porque a autoridade, de acordo com a própria Bíblia, é você ser o exemplo. E aí repousa a autoridade. Eu não estou cobrando que os outros façam. Eu estou falando e estou fazendo também para que os outros vejam em mim o testemunho daquilo que eu estou dizendo. Mas a reflexão mais importante nesse pequeno trecho aqui do capítulo 22 é o servir. Que nós possamos, porque Jesus confiou a nós o reino que é dele. Não é o reino dos homens, é o reino de Deus. Que nós possamos ter sempre o coração voltado para servir ao nosso Deus e servir também aos nossos irmãos, porque é assim que se destaca no reino de Deus. Esta palavra que eu deixo a vocês, um abraço a todos, fiquem na paz e até a próxima.